Estou me questionando se estou gastando muito tempo pensando em coisas. Acredito que muitos de nós enfrentam o desafio de pensar excessivamente, e há várias razões para isso. No entanto, neste vídeo, vou compartilhar como resolver esse problema de forma prática. Recomendo que assista até o final, pois as soluções que vou apresentar serão de grande valor. Pensar em excesso, ou ruminação, como também pode ser chamado, é um processo no qual repetimos incessantemente os mesmos pensamentos sobre uma situação. Frequentemente tentamos justificar emocionalmente a irracionalidade por meio de argumentos lógicos sobre a situação em questão. No entanto, essa abordagem apenas perpetua o ciclo do pensamento excessivo. Quando nos deixamos levar por pensamentos excessivos, ficamos tão absorvidos por essa situação ou processo de pensamento que não temos tempo nem energia para nos concentrar em outras áreas de nossa vida, incluindo possíveis problemas de saúde. Você está gastando muito tempo analisando as palavras dessa pessoa, o que está resultando na negligência de outras áreas de sua vida. Seu foco excessivo em tudo o que está pensando é evidente. Há uma citação que descreve esse processo como uma tentativa de ganhar controle sobre a situação e aumentar a confiança em relação às próximas ações. O cérebro, nesse caso, procura reduzir a ansiedade ao considerar diferentes cenários e tentar prever o que está por vir. Essa é a maneira do cérebro de se preparar para o futuro, um traço comum em pessoas com personalidades tipo A, perfeccionistas e empreendedores ambiciosos. Se você estabeleceu altos padrões para si mesmo, é provável que comece a se preocupar em excesso com suas ações. Pode acontecer de você pensar demais sobre não cumprir uma rotina matinal que acredita ser crucial, simplesmente porque vê pessoas bem-sucedidas fazendo isso. Algumas pessoas que têm uma tendência a pensar demais precisam de estrutura constante em suas vidas. Elas anseiam saber o que está por vir e detestam o desconhecido, já que se sentem desconfortáveis ao não ter controle sobre o que está à frente. Esse padrão de pensamento excessivo pode, com o tempo, obscurecer seus pensamentos e perturbá-lo, prendendo-o em um ciclo constante de preocupações. É de extrema importância que busquemos alternativas para lidar com essa situação, a fim de evitar que o excesso de pensamento se torne uma presença constante em nossa vida. Se a mente estiver sempre a 1000 por hora, desfrutar da vida se torna uma tarefa árdua. Gostaria de compartilhar alguns exemplos de como costumava lidar com meu pensamento excessivo no passado. Para contextualizar, quando era mais jovem, eu tinha o hábito de constantemente me preocupar em fazer as pessoas se sentirem ansiosas devido à minha altura. Isso fazia parte de mim na época, e eu inconscientemente não mantinha uma postura muito ereta, já que estava excessivamente preocupado com o que os outros pensariam. Eu não queria que as pessoas se sentissem ansiosas perto de mim, e isso me levava a acreditar que eu era superior a elas. Minha intenção era evitar que se sentissem intimidadas. No entanto, quando se tratava de esportes, a dinâmica era um pouco diferente, pois sou uma pessoa competitiva. Nesse caso, a intimidação fazia parte do jogo. Mas no contexto social, comecei a compreender gradualmente por que agia dessa forma, e devagar fiz as correções necessárias. Na época da faculdade, trabalhei em uma loja de informática, basicamente responsável por vender impressoras. Eu sabia que era um trabalho agradável durante o período acadêmico. Um dia, um colega de trabalho entrou e me disse: "Cara, você parece entrar aqui como se fosse o chefe." Naquele instante, percebi que ele estava se sentindo um pouco desconfortável com minha postura confiante. Embora tenha rido disso na hora, interiormente comecei a refletir. Pensei que sua insegurança em relação à minha confiança refletia algo nele com o qual ele precisava lidar. Isso me fez considerar onde mais na minha vida eu estava superpensando, especialmente em relação às opiniões dos outros. Comecei a questionar em quais outras situações estava pensando demais, em vez de simplesmente agir. Não estou dizendo que nunca analiso demais as coisas, mas percebo isso rapidamente e entendo melhor como a mente funciona. A meditação é uma solução para lidar com problemas, e quando se trata de encontrar soluções, a primeira abordagem para reduzir o excesso de pensamentos é começar a apreciar profundamente o desconhecido, que mencionei anteriormente. Pessoas com personalidades do tipo A, ou seja, aquelas que são de alto desempenho, estabelecem padrões elevados para si mesmas. É importante se sentir à vontade com a incerteza.
Uma vez que a vida é repleta de variáveis e inesperados eventos a qualquer momento, aprender a aceitar o desconhecido é essencial. Comece organizando seu dia de modo a incluir menos atividades habituais e mais desafios que o impulsionem a se adaptar ao desconhecido. Isso o ajudará a se sentir mais à vontade com as incertezas. Na próxima lição, a necessidade de se desapegar dos resultados será discutida. Isso envolve ser espiritualmente desapegado de coisas e situações, o que pode parecer contraditório, uma vez que desejamos alcançar resultados específicos. No entanto, é fundamental estar bem com a ideia de que os resultados desejados podem não se concretizar e estar mentalmente preparado para essa eventualidade. Frequentemente, quando almejamos avançar em alguma área da nossa vida, é necessário nos desapegar da necessidade obsessiva de resultados imediatos. Além disso, é importante aprender a abraçar o fracasso e os erros, pois eles podem nos ensinar muito. Há situações em que falhamos no passado, e com o benefício da retrospectiva estamos felizes por isso, pois essas experiências moldaram nossa identidade atual. O fracasso desempenha um papel fundamental na construção de caráter. A sociedade muitas vezes não desenvolve as pessoas porque elas têm medo de falhar ou evitam desafios que construiriam determinação e caráter. A aceitação do fracasso nos permite crescer e progredir de maneira significativa. Pode ser uma parte essencial do caminho para o sucesso, ao mesmo tempo que mantém sua humildade e mantém o ego sob controle. Conquistar grandes feitos na vida não significa que você deva perder a conexão com sua essência, e abraçar o fracasso é uma das chaves para alcançar esse equilíbrio. Fazemos o oposto quando valorizamos mais algo devido à nossa experiência com a contraparte. Se alguém me dissesse 5 anos atrás para sentar diante de uma câmera e discutir psicologia, eu provavelmente pediria 1 mês para me preparar. Agora é como se fosse uma segunda natureza devido às inúmeras repetições. Tive vídeos que optei por não publicar e substituí-los por outros. Isso tem sido incrivelmente instrutivo e aprendi muito ao longo do caminho, principalmente porque me tornei mais tolerante ao fracasso. Embora eu tenha pensado excessivamente sobre alguns vídeos, agora é algo que preocupa menos, pois estou confortável com a ideia de falhar em certos aspectos. O próximo passo é identificar seus desencadeadores. Pode-se argumentar que pensar em excesso está relacionado ao ego, a imagem que você construiu de si mesmo. Por exemplo, um pai que se preocupa demais em chegar atrasado ao jogo de basquete do filho. Para ele, a ideia de estar atrasado é perturbadora porque seu ego diz que ele é um pai sempre presente para seus filhos. Nesse caso, o ego é a base de sua identidade. Outro exemplo é alguém que se preocupa excessivamente com um jogo de beisebol que está prestes a jogar. Eles têm medo de cometer erros, e isso acontece porque associam sua identidade a ser um atleta exemplar, perfeito, que nunca falha. O medo se manifesta porque estão apegados a essa identidade. No entanto, é irônico que, se essas pessoas estiverem bem com a ideia de ter um desempenho ruim em uma noite, provavelmente terão um desempenho melhor. Quando não resistem à dualidade e simplesmente fluem, podem jogar melhor. É essencial identificar o grau em que o ego está ligado ao pensamento excessivo. Se sua identidade se baseia em ser um grande realizador, você pode estar pensando demais sobre relaxar. É crucial reformular o pensamento excessivo, olhando para as coisas de uma perspectiva diferente. Uma técnica eficaz é questionar por que estou fazendo isso. Pode ser para proteger seu ego, por exemplo, ao se ver como um perfeccionista. Reenquadrar o pensamento excessivo envolve mudar a perspectiva e as motivações por trás desses pensamentos incessantes. Então você observa sem críticas e verbaliza como se eu estivesse executando essas ações, independentemente das circunstâncias. A identidade que adotamos na vida é multifacetada, o que implica que não estamos constantemente imersos nela. Por exemplo, alguém que é chefe de uma empresa é chefe apenas durante o trabalho, mas fora do escritório, no trânsito, nas visitas ao médico e nos momentos em que cuida de si mesmo ou de sua família, enfrenta diferentes papéis. Assumimos essas identidades como verdades absolutas, como se fossem tudo o que somos. No entanto, ao longo da vida, desempenhamos vários papéis e não estamos presos a uma única identidade em todos os momentos. Por exemplo, alguém que é um mestre em sociologia e decide aprender karatê não é um mestre nesse novo campo. Eles começam como novatos, como qualquer outra pessoa.
Eles abraçam a experiência de aprendizado como um aluno, mesmo com seu mestrado em sociologia. A vida é cheia de nuances, com diferentes situações ocorrendo ao mesmo tempo. Quando nos fixamos demais em uma identidade, ficamos presos. É importante soltar essa fixação. Em algumas áreas da vida, não ser o melhor é perfeitamente aceitável. O importante é continuar a crescer. Relacionado à meditação, podemos chamá-lo de meditação do sentir. Muitas vezes, sobrecarregamos nossos pensamentos com uma carga emocional, tornando-os mais vívidos e reais para nós. O corpo reage a essa carga emocional, levando os pensamentos a sério. No entanto, ao praticar a meditação do sentir, fechamos os olhos e observamos nossos sentimentos e pensamentos sem julgamento. Não os criticamos, apenas os sentimos e os observamos. Curiosamente, isso leva a uma diminuição da velocidade desses pensamentos, proporcionando um senso de tranquilidade. Inicia-se o processo de acalmar a mente, tornando-se sereno, e eu sugiro a utilização de batidas binaurais para meditação guiada, as quais podem ser facilmente encontradas no YouTube. Minha recomendação recai sobre as batidas binaurais alfa, visto que, quando nossa mente está excessivamente ativa, as ondas cerebrais estão em um padrão beta, que é extremamente rápido. Na neurociência, esse estado é conhecido como onda cerebral beta, caracterizado por pensamentos acelerados e ações contínuas. Por outro lado, as ondas cerebrais alfa são mais lentas e geralmente associadas a estados meditativos nos quais se experimenta calma e serenidade. Nesse estado, os pensamentos rápidos diminuem, permitindo uma visão mais lógica das coisas, uma vez que há menos ruído mental. Fortemente recomendo a prática da meditação, pois ela efetivamente reduz a velocidade das ondas cerebrais, tornando-as mais receptivas e auxiliando a evitar cenários catastróficos. A verdade é que a maioria dos piores cenários que imaginamos raramente se concretiza. Lembre-se de que, há um mês, você talvez tenha temido algo que não se materializou. A mesma lógica se aplica agora. Caso o pior cenário se concretize, provavelmente não será tão ruim quanto você imagina. E se for realmente tão ruim quanto parece, você se adaptará a essa nova realidade. Por exemplo, se alguém suspeita ter sofrido uma lesão muscular e fica preocupado com isso, ao buscar atendimento médico, pode descobrir que a lesão é grave. Inicialmente, isso pode causar ansiedade e desgosto, mas com o tempo, a pessoa se acostuma à nova situação. A dor e a ansiedade diminuem, e a lesão se torna uma nova realidade, com possíveis tratamentos a serem considerados. O importante é ter fé em si mesmo e na sua capacidade de lidar com as situações. Lembre-se de que você tem a capacidade de se recuperar e de processar as adversidades. E se porventura você for alguém com crenças religiosas ou uma inclinação espiritual, e sinta uma conexão com um poder superior, ou até mesmo com o universo, tenha plena confiança nisso. Isso se torna fundamental quando se trata das situações mais adversas. Embora raras, quando essas situações ocorrem, é vital compreender que as coisas irão melhorar. Grande parte disso reside no jogo mental e na armadilha da ruminação excessiva, a qual devemos evitar. Às vezes caímos na armadilha do pensamento excessivo, e é importante que tenhamos o cuidado de não nos perdermos nesse labirinto de autorreflexão. O excesso de autorreflexão, por si só, é um tipo diferente de perspectiva, e muitas vezes podemos nos flagrar pensando que estamos pensando demais. Nesse momento, é crucial reconhecer esse padrão e simplesmente admitir que estamos nos aprofundando excessivamente no pensamento. Abster-se de julgamentos é outra solução importante aqui. Quando julgamos menos, seja a nós mesmos ou a outros, experimentamos menos projeções emocionais neuróticas e pensamentos negativos. Devemos abandonar o hábito de julgar e ser mais gentis com nós mesmos, bem como com os outros. Essa mudança de perspectiva nos trará mais felicidade e reduzirá as pressões emocionais que resultam do julgamento. Ao julgar menos, evitamos a tendência de fazer julgamentos negativos sobre nós mesmos, como pensar, deveria ter feito isso, ou por que estou agindo assim? Portanto, é crucial interromper os julgamentos e direcionar nossa atenção para a autoconsciência. Devemos observar atentamente as palavras que usamos, pois muitas vezes não prestamos atenção ao impacto que nossas palavras têm. A linguagem tem um poder incrível. Palavras não são apenas combinações de letras,
Elas têm vibrações e podem afetar diretamente nossa realidade. Se as palavras podem influenciar o mundo ao nosso redor, é fundamental empregar palavras com significado e intenção positiva. Devemos considerar profundamente esse conceito, pois as palavras têm o poder de moldar nossas experiências e emoções. Comunicar-se de maneira eficaz é essencial. Em vez de tentar adivinhar o que os outros estão pensando, devemos fazer perguntas e buscar entendimento mútuo. Pedir às pessoas que compartilhem seus processos de pensamento fornece contexto e evita suposições equivocadas. Se estivermos incertos sobre algo, é importante comunicar com a outra pessoa. Isso evita a armadilha de suposições e conjecturas, que muitas vezes levam ao pensamento excessivo. Além disso, podemos aplicar essa mesma abordagem à comunicação conosco mesmos. Falar em voz alta ou até mesmo manter um diário ajuda a externar nossos pensamentos e aliviar a pressão interna que vem com a ruminação. Quando nos comunicamos, não importa se é com os outros ou conosco mesmos, estamos nos sintonizando com nossa própria essência. Isso nos permite nos conhecer profundamente, tornando-nos imunes a avaliações externas prejudiciais. Por fim, lembre-se do mantra: não importa o que aconteça, coisas boas vão acontecer. Independentemente do que a vida nos reserva, essa crença nos guiará positivamente, ajudando-nos a navegar pelas experiências que a vida nos oferece. Se as palavras podem influenciar o mundo ao nosso redor, é fundamental empregar palavras com significado e intenção positiva.